Alô, alunos do ensino fundamental, alunos do ensino médio e todos aqueles que estão aí se preparando para um concurso público, para um vestibular, para uma prova do Enem. Nós somos do Matemática 1001 Problemas e nessa videoaula nós vamos conversar para vocês sobre mínimo múltiplo comum, conhecido também como MMC, parte 2, algoritmo. Lembrando que a aula número 9 nós apresentamos para vocês a parte introdutória sobre mínimo múltiplo comum, também é importante. Se você tiver alguma dúvida, volte também lá na aula número 9. Então vamos lá. Então vamos discutir aqui como determinar, por meio da regra prática ou algoritmo, o mínimo múltiplo comum de 4 e 2. Como é que nós podemos determinar então o mínimo múltiplo comum de 4 e 2 por meio da regra prática ou algoritmo? Como é que se faz? Primeiro, a gente organiza esses dois números, um ao lado do outro, separado por uma vírgula. Na sequência, a gente desenha aqui uma linha vertical. E já fazendo a seguinte pergunta. 4 e 2 são divisíveis pelo primeiro número primo? Lembrando que o primeiro número primo é o 2. Sim, tanto 4 quanto o 2 são divisíveis por 2. Como é que se faz então? Então a gente escreve o 2 à direita do traço vertical e já fazendo a divisão. De que maneira que nós efetuamos aqui a divisão? Primeiro, vamos dividir o 4 por 2. 4 dividido por 2, escreve o resultado abaixo do 4, que é o número que primeiramente está sendo dividido. E na sequência, divide-se o segundo número por 2. 2 dividido por 2 igual a 1. Então, obtivemos 2 e 1. Continuando o procedimento. Existe aqui algum número que é divisível por 2? Sim, o 1 não é, mas o 2 sim. Então vamos dividir esse 2 por 2. Como é que se faz? Repete o que nós temos aqui e colocamos à direita aqui do traço vertical o 2. Por quê? Porque o 2 aqui é divisível por 2. Então 2 dividido por 2 dá 1. Terminou em 1, não tem mais o que fazer. Então, como é que se obtém o mínimo múltiplo comum de 4 e 2? Multiplicando esses fatores aqui, ó. 2 vezes 2, que eu reescrevi aqui, 2 vezes 2 igual a 4. Então, o mínimo múltiplo comum de 4 e 2 é igual a 4. Nós obtivemos esse mínimo múltiplo comum, ou MMC, utilizando o que? A regra prática ou algoritmo. Vamos agora analisar mais um exemplo? Então, para reforçar a ideia aí de como obter o mínimo múltiplo comum de dois ou mais números por meio da regra prática ou algoritmo, vamos analisar esse exemplo aqui, ó. Como determinar o mínimo múltiplo comum ou qual é o mínimo múltiplo comum de 4 e 12. Como é que a gente faz? Vamos reescrever esses dois números, um ao lado do outro, na horizontal, separados por uma vírgula. E à direita deles, um traço vertical. E na sequência se faz aquela pergunta. 4 e 12 são divisíveis por 2? Sim, 4 e 12 são divisíveis por 2, porque ambos são números pares. Então vamos reescrevê-los e escrever o 2 à direita do 4 e do 12. E vamos fazer a divisão. De que maneira? 4 dividido por 2 é igual a 2. 12 dividido por 2 igual a 6. Então, dividimos o 4 e o 12 por 2 e colocamos cada um dos resultados da divisão abaixo do 4 e do 12. Certo? Vamos agora continuando com aquela pergunta. 2 e 6 são divisíveis por 2? Ainda são, porque 2 e 6 são números pares. Então, vamos repetir o que nós obtivemos aqui e vamos escrever o 2, que é o número que vai dividir o 2 e o 6. Vamos lá. 2 dividido por 2 igual a 1.
6 dividido por 2 igual a 3. Ok? Então, 2 dividido por 2 igual a 1. 6 dividido por 2 igual a 3. Repetindo a pergunta. Existe aqui algum número que seja divisível por 2? Não. O 3 não é divisível por 3, mas o 3 é divisível por 3. Então, vamos efetuar a divisão. 1 repete, 3 dividido por 3 igual a 1. Terminou aqui o nosso procedimento. Como é que se obtém agora o mínimo múltiplo comum de 4 e 12? Multiplicando esses fatores, que eu vou reescrevê-los aqui embaixo. Então, o mínimo múltiplo comum de 4 e 12 é o quê? Simplesmente multiplicar 2 vezes 2 vezes 3, 2 vezes 2 vezes 3, que é igual a 12. Então, 12 é um mínimo múltiplo comum de 4 e 12. Vamos analisar mais um exemplo para reforçar bem a ideia de como obter um mínimo múltiplo comum de 2 ou mais números por meio da regra prática ou algoritmo. Vamos analisar? Então, qual o mínimo múltiplo comum de 4 e 20? Então, reescreve o 4 e 20. 4 e 20 são números pares, são divisíveis por 2. Dividindo. 4 dividido por 2 é 2. 20 dividido por 2 igual a 10. 2 e 10 são pares, são divisíveis por 2. Então, vamos dividir. 2 dividido por 2 igual a 1. 10 dividido por 2 igual a 5. 1 e 5 são divisíveis por 2? Não. O próximo número primo é 3. 1 e 5 são divisíveis por 3? Não. Próximo número primo, 5. 1 e 5 são divisíveis por 5? O 1 repete e o 5 divide por 5. 5 dividido por 5, 1. Terminamos aqui as nossas divisões. Como é que se obtém agora o mínimo múltiplo comum de 4 e 20? Simplesmente multiplicando os fatores. 2 vezes 2, 4. 5 vezes 4, 20. Reescrevi aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 5. Mínimo múltiplo comum de 4 e 20. 2 vezes 2 vezes 5 igual a 20. Então, 20 é o mínimo múltiplo comum de 4 e 20. Ok? Vamos encontrar agora o mínimo múltiplo comum de 6 e 8. Como é que se faz? Reescreve o 6 e o 8, um ao lado do outro, separado por vírgula e uma linha vertical. Se faz a pergunta. Pelo menos um desses dois números aqui é divisível por 2? Sim, nesse caso, os dois são. Então, vamos efetuar a divisão por 2. 6 dividido por 2 é 3. 8 dividido por 2 é 4. Muito bem. Existe ainda algum número aqui que seja divisível por 2? Sim, o 4. Então, vamos efetuar a divisão. O 3 não é divisível por 2, se repete. 4 dividido por 2 é 2. Existe ainda aqui algum número que seja divisível por 2? Sim, o 2. Então, vamos dividir. O 3 não é divisível por 2, se repete. 2 dividido por 2 igual a 1. O 3 é divisível por 3. Então, vamos dividir. 3 dividido por 3 igual a 1. O mínimo múltiplo comum, então, de 6 e 8 é obtido como? Multiplicando aqui os fatores que ficaram à direita do traço vertical. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Reescrevi aqui. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 8, 24. Então, lembrando que na nossa próxima aula, nós vamos discutir para vocês a adição e subtração de frações denominadores diferentes. E para fazer essas operações de subtração e adição com denominadores diferentes, de frações, nós vamos precisar aplicar o que nós discutimos hoje aqui com vocês, que foi ser como obter o mínimo múltiplo comum de 2 ou mais números. Peço a colaboração de vocês para que vocês curtam a nossa página, deixem o seu like, inscreva-se no nosso canal. Aqui eu deixo
o endereço do nosso canal, o nosso endereço no Facebook e o nosso e-mail. Caso vocês precisem de mais alguma informação, é só mandar mensagem aqui para o nosso e-mail. Agradeço a participação e até a próxima.